Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Escola Paulista de Medicina, da Fundação Oswaldo Ramos. Nós estamos fazendo uma sequência de um bloco de apresentações em conjunto com o Departamento de Farmacologia aqui da Escola Paulista de Medicina, falando sobre alguns aspectos do uso médico, da aplicação de medicamentos. Hoje, o Dr. Fábio Cardoso da Cruz vai falar sobre farmacocinética e implicações na clínica. Ele vai falar sobre absorção e distribuição. Na próxima semana, sobre esse mesmo assunto, ele vai falar sobre biotransformação e eliminação de medicamentos. O Fábio ele é professor adjunto do Departamento de Farmacologia da Unifesp. Ele é graduado em bioquímica aqui na Unifesp, depois fez mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Carlos, e pós-doc ele fez uma bolsa sanduíche na Tufts University em Boston, e depois fez um pós-doutorado no NIH em Baltimore, estudando abuso no Instituto Nacional Americano de Abuso de Drogas. Fábio, nós agradecemos muito a tua presença, tem sido extremamente enriquecedor essas sessões, essas apresentações, que cada vez nós estamos entendendo mais, entendendo como nós sabemos pouco sobre o que nós prescrevemos, né? Então, você vai falar sobre farmacocinética, sobre a meia-vida das drogas, e nós tem uma dificuldade grande para entender a meia-vida biológica, e a vitamina D é um exemplo, que ela se deposita, o volume de distribuição dela se deposita bastante no tecido adiposo. Você mencionou a morfina, que ela vai adquirindo uma tolerância, então a meia-vida biológica dela vai diminuindo, independente do nível sanguíneo. Então, é bastante complexo a prescrição, e cada vez mais eu me convenço que nós prescrevemos entendendo menos sobre o que nós fazemos, assim, sobre o que acontece mesmo com a droga no organismo. E até, nós já mencionei isso várias vezes, o curso de graduação ele tem um período muito curto de ciências da farmacologia, e depois que nós terminamos esse curso nos primeiros anos de graduação, não tem mais nenhuma formação adicional. Mesmo em congressos, esses assuntos relacionados ao uso de medicamentos, eles são pouco abordados, mas abordados são o efeito clínico dele, que você observa na comunidade, não medindo mesmo. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, e como eu disse, cada vez mais nós estamos ficando mais entusiasmados com essa sequência de apresentações que foram feitas, de 6 apresentações, você está fazendo a quinta e a sexta. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço, professor Medina, é uma honra e um prazer estar aqui. Agradeço a professora Cristina e a professora Cláudia pela oportunidade de encaixar nessa conversa com vocês. Eu acho que essa vinda para a clínica nos engrandece muito, porque a gente dá aula na base que às vezes não tem esses exemplos clínicos para levar para o aluno lá de graduação e tentar contextualizar a farmacologia no dia a dia dele lá no futuro, né? Então, essa é uma grande dificuldade. Então, muito obrigado, é uma honra estar aqui nesse hospital, né? E aqui ser apresentado pelo senhor, né? Uma sumidade para todos nós, né? Eu sou o Fábio, né? Sou do Departamento de Farmacologia e fui convidado aí para falar um pouquinho de farmacocinética, que é uma parte da farmacologia muito interessante. Então, nós temos vários livros aqui de... Você falou que só segurar, né? Isso. Temos alguns livros de farmacologia aí que eu utilizei para preparar essa conversa que a gente vai ter hoje. Né? Tem o livro Texto de Farmacologia, escrito por uma colega muito, muito renomada na área, a professora Tereza, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Convido a vocês a lerem também esse capítulo aí. E esse aqui foi um presente que eu ganhei de uma das professoras, quando aposentou, a professora Lúcia, que dava essa parte de farmacologia no curso. E quando ela aposentou, ela falou, olha, você vai herdar um pouquinho da farmacocinética, né, quando eu precisar de você dar essas aulas. E aí ela me deixou esse livro aqui, esse livro também eu recomendo bastante, que é bastante interessante. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, vocês já ouviram sobre farmacodinâmica, aqui a gente vai falar um pouquinho dessa definição de farmacocinética, vamos falar desses processos farmacocinéticos, absorção, distribuição e biotransformação e excreção, e alguns parâmetros matemáticos que mensuram quantitativamente esses processos. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente... Na aula de hoje, nós vamos abordar especificamente os processos de absorção e distribuição e o parâmetro relacionado a esse processo chamado de biodisponibilidade,
e volume de distribuição. Então, vocês viram ao longo dessas conversas que nós temos dois grandes ramos na farmacologia, a farmacodinâmica e a farmacocinética. A farmacodinâmica é aquela que estuda o mecanismo de ação dos fármacos, ou seja, como os fármacos agem dentro do organismo para produzir o seu efeito biológico. Já a farmacocinética, ela compreende o estudo de como o organismo age sobre o fármaco, quais os processos do organismo sobre o fármaco para que ele possa chegar numa concentração adequada no sangue para poder fazer o seu efeito. Então, quais os processos que interferem nessa concentração plasmática, ou seja, na biodisponibilidade do fármaco? E qual que é a importância de entender farmacocinética, né? A farmacocinética, ela é importante porque, através da farmacocinética, a gente consegue entender quantitativamente esse movimento que o fármaco faz dentro do organismo. Então, a gente consegue entender os processos de entrada do fármaco no organismo, o quanto que esse fármaco se dispõe dentro do organismo e quanto desse fármaco é eliminado no organismo ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de cinética, a gente está dizendo assim do movimento desse fármaco no organismo ao longo do tempo. E todos os processos que interferem ou que influenciam essa movimentação que o fármaco realiza dentro do organismo. E quais são esses processos? A absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. E, através da farmacocinética, observando esses processos que é conhecido aí como ADME, né? Ou seja, absorção, distribuição, metabolismo e excreção, a gente consegue construir curvas como essa, que é uma curva de biodisponibilidade, que é a extensão do fármaco no organismo ao longo do tempo. E olhando essas curvas de biodisponibilidade do fármaco, a biodisponibilidade seria aqui essa área sobre a curva, a gente consegue entender, por exemplo, parâmetros importantes para a posologia. Um dos parâmetros importantes para a posologia seria o tempo de meia-vida do fármaco, ou seja, o tempo necessário para o fármaco atingir metade da concentração plasmática que ele possui após a sua estabilização na corrente circulatória. E esse tempo vai ajudar o clínico, né, a prescrever de quanto em quantas horas, qual a frequência de dose, para que essa frequência de dose seja capaz de manter o fármaco sempre numa janela terapêutica, né? Se nós não tivéssemos esse estudo farmacocinético, seria quase impossível a gente determinar qual a frequência de dose e quais as doses necessárias para manter o fármaco sempre dentro dessa janela terapêutica. Evitar com que se dessemos fármacos em doses maiores e esse fármaco atingisse uma dose tóxica. Ou prescrevêssemos fármacos numa dose menor e este fármaco atingisse apenas uma concentração subótima, ou seja, não terapêutica. Se a gente pensar que para micro-organismos antibióticos, por exemplo, é importante que essa janela terapêutica seja mantida constante durante o tratamento, se nós não entendêssemos a farmacocinética, a gente não saberia se um fármaco que a gente prescreve, uma amoxicilina em 8 horas, seria o suficiente para manter o fármaco dentro dessa janela terapêutica e evitar uma dose subótima que poderia ocasionar o surgimento de resistência bacteriana, por exemplo. Ou, para quem prescreve anticonvulsivantes, né? Nós não conseguiríamos prever se o fármaco se manteria durante todo o dia nessa janela terapêutica, evitando aí uma dose subótima que poderia promover convulsões nos pacientes. Então, a farmacocinética é importante para a gente entender aí a posologia com que vocês vão prescrever a medicação. E ela envolve alguns processos importantes, né? Os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. A absorção ela está muito relacionada com o input, ou seja, com a entrada do fármaco dentro do organismo. Os processos de distribuição, metabolismo e excreção, principalmente a distribuição, têm a ver muito com a deposição do fármaco durante o organismo. Por onde esse fármaco se distribui no nosso organismo? Quais os componentes, os compartimentos líquidos, né, que esse fármaco consegue alcançar? Isso a gente pode determinar pelo volume de distribuição que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Além disso, o processo de metabolismo e o processo de excreção são os processos envolvidos na eliminação do fármaco.
a gente tem que, muitas vezes, quebrar aquele conceito de que só o metabolismo é suficiente para diminuir ou para acabar com a ação do fármaco. Isso não é verdade, porque tem fármacos que a gente chama de profármacos que precisam ser metabolizados para que eles comecem a fazer sua ação. Tem fármacos que, ao serem metabolizados, por exemplo, o diazepam vai formar o nordiazepam, que ainda é um metabólito ativo e ainda vai continuar fazendo sua ação. Então, nem sempre um processo de metabolização ou biotransformação resulta no final da ação do fármaco. A final da ação do fármaco vai ser efetivamente atingida quando esse fármaco é excretado do nosso organismo. Então, esses processos de metabolização e excreção compreendem os processos de eliminação do fármaco do nosso organismo. Para cada um desses processos, existe uma equação matemática que é capaz de mensurar quantitativamente como esse processo está ocorrendo no nosso organismo. Então, por exemplo, para a absorção, um dos processos matemáticos que a gente chama de parâmetros farmacocinéticos importantes é a biodisponibilidade do fármaco, que a gente consegue mensurar como que esse fármaco foi absorvido, ou seja, qual que é a quantidade de fármaco efetivamente que chega na corrente circulatória após o processo de biotransformação, ou após o processo de absorção. Além disso, essa biodisponibilidade, através daquela curva que eu mostrei para vocês, calculando a área sobre a curva, a gente consegue, então, determinar essas concentrações plasmáticas do fármaco ao longo do tempo. A gente consegue prever, por esses parâmetros relacionados à absorção, também o pico de concentração plasmática. Qual é a máxima concentração que aquela determinada dose atinge na corrente circulatória. E aí a gente consegue prever se aquela concentração máxima é ou não é suficiente para produzir um determinado efeito terapêutico. Olhando também para isso, a gente vê o tempo de quando a gente fala também de absorção, um outro parâmetro importante farmacocinético é o tempo para atingir essa concentração máxima. Então, após o fármaco ser administrado, quanto tempo vai demorar para ele atingir a sua concentração máxima e aí começar a fazer aquele seu efeito terapêutico desejado. Então, esses parâmetros são bastante estudados na farmacocinética e que auxiliam o clínico na tomada de decisão de dose, de frequência, se vai precisar fazer uma dose de ataque, se vai precisar fazer uma administração em bolos, se vai ter que fazer uma administração contínua por infusão, ou se pode fazer essa administração intermitente, né, do fármaco. Para a distribuição, nós temos a porcentagem de ligação das proteínas plasmáticas e o volume de distribuição. Para a eliminação, os parâmetros farmacocinéticos importantes são de depuração plasmática, o tempo de meia-vida e a velocidade de eliminação. Então, todos esses parâmetros são fórmulas matemáticas que nos dá quantitativamente como cada um daqueles processos, absorção, distribuição, metabolização e excreção está ocorrendo no nosso organismo ou no organismo do paciente. Hoje nós vamos falar de dois principais parâmetros. Cláudia, você controla meu tempo aí, por favor. Tá? Dois parâmetros importantes, né, na farmacocinética, que é a de absorção e o parâmetro de distribuição. Então, como o tempo é curto, né, a gente dessa aula bem longa, eu tentei reduzir e passar o mais importante aí para vocês, tá certo? Então, o que é a absorção? A absorção, ela é definida como a passagem do fármaco do local de administração para a corrente circulatória. Então, vocês viram na conversa anterior com o professor Afonso, né, as vias de administração do fármaco. Então, dependendo da via de administração, esse fármaco vai tomar uma rota para chegar até a corrente circulatória. E essa rota, esse caminho que ele percorre para chegar na corrente circulatória, nós chamamos de processos de absorção. Então, a via mais comum, mais segura, que acho que foi bem discutida, né, a via oral, né, acho que mais de 90% dos fármacos são administrados por essa via oral, pela comodidade para o paciente, pela segurança dessa via e pela disponibilidade das formas farmacêuticas hoje clinicamente disponível, né, essa é uma via de escolha, né, para a administração do fármaco. Então, na via oral, esse fármaco, né, quando a gente fala via oral, é uma via enteral que usa o trato gastrointestinal para ser absorvido. Esse fármaco vai ser absorvido
ou no estômago, né, uma pequena porcentagem, dependendo da característica dele que a gente vai falar, ou principalmente no intestino. Né? No 80% dos fármacos, mesmo aqueles que têm um pH do estômago favorecendo a sua absorção, devido à superfície de contato ser grande no intestino, os fármacos são absorvidos no intestino. Então, a passagem do fármaco do intestino para a corrente circulatória, a gente chama de o quê? De absorção da via oral. E assim por diante, tá? Então, é a passagem da onde o fármaco foi depositado para a corrente circulatória. E alguns processos interferem nessa absorção, alguns fatores interferem no processo de absorção. Por exemplo, a via de administração, as propriedades físico-químicas dos fármacos, a formulação farmacêutica, a característica anatômica da região onde esse fármaco foi administrado e as características do próprio paciente. Se o paciente é idoso ou a condição clínica do paciente pode interferir aí nesses processos de absorção. Como vocês viram na conversa passada, a via de administração é importante aí porque vai definir vários parâmetros relacionados à absorção. Então, não vou repetir, mas existem várias vias, né, vias enterais que usam o trato gastrointestinal, ou as parenterais, que são vias que a administração é feita fora do trato gastrointestinal, né, e essas vias, né, enterais, parenterais e outras, né, vão ser escolhidas conforme a necessidade clínica. Então, se a gente tem a característica do fármaco, se for uma estrutura proteica, essa via oral não é uma via não é uma via boa para a escolha de uma administração de um fármaco de característica proteica, ao menos que ele esteja protegido por lipossomas ou por outras formulações farmacêuticas que protege esse fármaco das proteases do estômago, porque senão ele vai ser degradado no estômago, né? A velocidade de absorção. Se eu preciso de uma resposta rápida, né, se o paciente está entrando em sepse, em choque, eu não vou dar para a via oral, que até esse fármaco ser absorvido, o paciente já veio a óbito. Né? Então, eu preciso de uma resposta imediata. Então, vou fazer uma infusão intravenosa, onde a gente nem fala de absorção. Por quê? Porque a absorção não é a passagem do fármaco da corrente, do local que foi administrado para a corrente circulatória. No processo na endovenosa, o fármaco já é administrado direto na corrente circulatória. Então, ele não tem a absorção, né? Porque ele já está direto na corrente circulatória. E a conveniência. Então, tratamentos longos, eu não vou fazer administração intramuscular no paciente por um bom tempo. Isso daí gera um desconforto. Se o paciente estiver desacordado, não tem como eu também usar a via oral, né? Então, todas essas conveniências também são levadas em consideração. E essa via vai determinar, entre outras coisas, o tempo de ação. Então, intravenosa, essa absorção vai ser mais rápida, vai promover um pico maior do que a via pulmonar, que vocês já devem ter visto, a via intraperitoneal, a via oral e etc. Tá? Então, a via de administração determina a latência e a quantidade de fármaco que vai chegar lá no sangue, certo? Outro parâmetro importante é o parâmetro da formulação farmacêutica. Isso é importante, por quê? Porque hoje em dia, cada vez mais, o pessoal tem uma área da farmácia que chama farmacotécnica, que só trabalha com desenvolvimento de formulações farmacêuticas. Então, no Brasil, a gente, infelizmente, tem um pouco desenvolvimento de novas moléculas nas indústrias brasileiras, mas nós temos uma parte de inovação muito grande em termos de formulação. Ou seja, o que é formulação? É como a gente vai apresentar para vocês o fármaco. Então, o fármaco ele pode ser apresentado, por exemplo, na via, aqueles que são administrados pela via oral, na forma de drágia, na forma de comprimido, na forma de comprimidos revestidos, que pode ter uma proteção entérica. Ou seja, o que vai acontecer? A gente vai administrar para o paciente, ele vai passar ileso pelo pH do estômago e vai começar só a liberar o fármaco lá no intestino, né? Tem comprimidos hoje, que são comprimidos que a gente fala depois eu volto aqui, de liberação retardada. Então, é aquele fármaco que tem uma certa proteção e que vai levar a sua liberação apenas em determinadas regiões do nosso intestino. Existe aqueles de liberação sustentada. Hoje, o que se faz? Existem formulações farmacêuticas onde a gente tem um composto
né, um que a gente chama de excipiente. Excipiente é tudo aquilo que tem no comprimido que não é o fármaco. Então, o fármaco, vocês sabem, o medicamento é formado pelo fármaco, que é o princípio ativo, né, isso já, a Cláudia deve ter falado na primeira aula, e o excipiente ou veículo. Excipiente é quando é sólido e veículo é quando é líquido. Dependendo desse excipiente, se ele for bastante... Tem um excipiente que ele é bastante condensado, né, tem uma compreensão muito grande, por isso chama comprimido, compressão, né, muito grande, né, e aí se faz pequenos orifícios nesse recipiente e coloca o fármaco lá no cerne desse comprimido. Aí o que acontece? A água vai entrando devagarzinho lá dentro desses orifícios, vai homogeneizando ou dissolvendo aquele fármaco e ele vai voltando, sendo liberado bem lentamente no organismo. E isso é um dos processos, mas existem outros, né, que pode levar, então, a uma liberação sustentada do fármaco, ou seja, vai manter a concentração do fármaco constante por algum tempo. Então, por exemplo, tem fármacos que, quando é administrado por comprimidos na maneira comum, ele atinge níveis plasmáticos, tem metabolização, atinge o período de meia-vida e cai novamente a sua concentração plasmática. Nesses comprimidos de liberação sustentada, uma das vantagens é que a gente vai manter a concentração constante desse fármaco no sangue. Por quê? Porque esse fármaco vai sendo liberado aos poucos lá dentro do organismo devido à sua formulação. Tá? Então, uma importância aí da formulação farmacêutica para manter as concentrações plasmáticas do fármaco. Uma outra coisa importante, né, que a gente pensa é que um fármaco, para fazer o seu efeito, por exemplo, se ele está na forma de comprimido, primeiro ele tem que desintegrar. Desintegrar é liberar todas aquelas moléculas que fazem parte da sua constituição. Então, quando a gente está falando de um excipiente farmacêutico, a gente está dizendo de um recipiente que vai diluir o fármaco, por exemplo, estearato de sódio, lactose e etc. Vamos falar de um fármaco que muitas vezes a gente precisa colocar um corante para que o comprimido ganhe uma cor. Vamos colocar um edulcorante para que aquilo ganhe um sabor, ou desmascare aquele sabor desagradável do fármaco. Né? Vamos colocar alguns conservantes para manter e conservar o comprimido, e tudo aquilo vai ser comprimido numa punção, numa máquina que pressiona tudo aquilo e vai empacotar na forma de um comprimido. Então, todos esses recipientes e o fármaco devem primeiro se desintegrar. Depois que ele se desintegra, ele tem que dissolver no líquido do trato gastrointestinal para alcançar a parede das células e aí, dependendo de outros fatores que a gente vai conversar, ele poder ser absorvido. E isso implica também no tempo de ação do fármaco. Então, um comprimido ele tem que desintegrar, dissolver para ser absorvido. Já as drágeas também tem que desintegrar para dissolver e ser absorvido. As cápsulas, o comprimido aqui, o fármaco, ele já está desintegrado, então ele só precisa dissolver para ser absorvido. As soluções, o fármaco já está em solução, então ele já pode ser absorvido diretamente. Isso aqui pode influenciar a velocidade de ação dos fármacos, porque aqui o fármaco já está pronto para iniciar o processo de absorção, e aqui, nessas formas farmacêuticas de comprimido e drágea, ele precisa desintegrar, depois dissolver, para depois ser absorvido. Então, a formulação farmacêutica é importante também quando a gente pensa no tempo que esse fármaco vai levar para começar a fazer a sua ação. Além da via de administração, da formulação farmacêutica, outro fator importante são as propriedades físico-químicas do fármaco. Então, como que a característica físico-química ou química do fármaco pode interferir nesses processos de absorção? E aí é muito importante, porque esses processos, muitas vezes, vão influenciar no efeito do fármaco. E se vocês não tiverem uma conversa franca, atenciosa com o paciente, ele pode fazer o uso errado do fármaco. Por exemplo, doutor, eu estou tomando aquele comprimido que sempre me dá queimação. Eu não estou aguentando, estou tomando com leite. Mas se a gente pegar, por exemplo, uma tetraciclina, você toma com leite, a tetraciclina quela os íons cálcio e é eliminado nas fezes, nem faz a sua ação. Né?
E às vezes a gente não tem essa conversa com o paciente, essa orientação do que ele pode tomar se ele pode tomar com leite, se ele pode tomar com suco. Ele fala, vou tomar na refeição com suco de laranja. Mas tem fármacos que o suco de laranja vai favorecer um pH ácido e isso vai prejudicar a sua absorção. De maneira geral, o fármaco deve ser tomado com água, 250 ml no mínimo de água, para que ocorra aquele processo de dissolução que eu falei para vocês ali anteriormente. Para que aquele processo seja adequado, o que se recomenda é que ele seja administrado com, no mínimo, 250 ml de água. Por quê? Porque outros refrigerante, suco, leite, tanta coisa que a gente ouve as pessoas falando que tomam, tudo isso pode interferir, né, na absorção do fármaco, como a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, o fármaco ele tem que dissolver, e uma das coisas importantes é a solubilidade desses fármacos. Se o fármaco ele é produzido em partículas pequenas, o seu contato com o líquido do trato gastrointestinal, a sua superfície de contato vai ser maior do que fármacos que são produzidos com partículas maiores. Então, por exemplo, existe uma formulação da digoxina que ela tem 100 micrômetros de tamanho, cada partículazinha. Isso vai fazer com que a dissolução seja bem irregular dessa digoxina, e aí o que acontece? Apenas 20% da digoxina vai ser absorvida. Ao passo que formulações em que o tamanho da partícula da digoxina é de 20 micros, isso aumenta a superfície de contato da digoxina com o líquido, então ela se dissolve mais facilmente, e ela vai ser absorvida quase 100%. Isso eu falo por quê? Porque toda vez que uma indústria muda o fornecedor, ou do recipiente, ou do próprio fármaco, ela tem que fazer o processo do quê? Passar pelas provas de biodisponibilidade e bioequivalência. Por quê? Porque se você pega um fornecedor que produziu uma digoxina com 100 micra, e agora você passa por um que produz essa digoxina com 20 micrômetros, quer dizer, a absorção dessa digoxina vai ser diferenciada. Então, toda vez que você muda os fornecedores numa indústria, você tem que fazer essa validação, né, de bioequivalência e de biodisponibilidade para mostrar que realmente está funcionando ou está sendo absorvido da mesma forma que aquela substância que vinha daquela outra indústria fazia. E isso é muito sério. Muitas vezes, se a indústria, por isso que a gente fala, a gente tem que prescrever em indústrias confiáveis que passem realmente por esses processos, porque isso pode mudar, como vocês viram aí, a absorção do fármaco e comprometer o tratamento do nosso paciente. Para depois que o fármaco dissolve, né, ele vai ter que começar um trajeto dentro da célula e atravessar barreiras celulares para chegar até o plasma. Então, ela vai passar aqui nas células epiteliais do intestino, ter que atravessar tanto a apical como a membrana basal, para chegar no endotélio, atravessar esse endotélio e chegar no plasma. Então, ele tem que vencer várias barreiras para ser absorvido propriamente. E como que são esses processos que levam esse fármaco, então, a ser absorvido? Como que as características físico-químicas desse fármaco podem, então, interferir nesse processo de absorção? Então, para atravessar essas barreiras, a gente está falando de membranas celulares, que têm uma característica lipoproteica. Então, a gente tem moléculas anfipáticas, onde a gente tem aqui regiões polares na extremidade, e dentro da célula nós temos regiões apolares. Temos moléculas de colesterol e proteínas, todas difundidas nessa membrana. Então, de maneira geral, os fármacos, para conseguirem atravessar essa membrana plasmática e chegar dentro das células intestinais, depois passar para o interstício e penetrar dentro do sangue, vencendo o endotélio, eles devem ter uma característica bastante lipossolúveis, né? E como que pode ocorrer esse transporte por dentro, pelas membranas? Esse transporte ele pode ocorrer por vários processos. Um dos processos é o processo de difusão paracelular, depois o outro é a difusão simples, onde a maioria dos fármacos usam essa forma para ser transportado do local que foi administrado para dentro da corrente circulatória, mas também eles podem ser absorvidos pelo processo de difusão por canais, ou difusão por carreadores.
todos esses processos aqui, o fármaco está indo de um ambiente onde ele está muito concentrado, onde ele foi administrado, por um ambiente onde ele está menos concentrado. Então, não precisa de gasto de energia, não depende de ATP. Mas tem situações que o fármaco ou ele vai contra um gradiente elétrico, ou ele precisa de um transportador específico para fazer esse transporte. E isso exige gasto de energia, naquilo que a gente chama de transporte ativo. Então, na difusão paracelular, o fármaco... Na difusão simples, que é onde que o fármaco ele é a forma mais comum de absorção desses fármacos, ele vai se difundir pela membrana devido à sua característica lipossolúvel. Né? E ele vai passar do meio onde ele está menos concentrado para o meio menos concentrado. Né? Então, esse fármaco, esse tipo de absorção, favorece aquelas moléculas que têm uma característica bastante lipossolúvel. Por exemplo, o paracetamol e o propranolol. E o que então determina para esses fármacos que difundem livremente pela membrana a sua absorção? Existem algumas coisas que podem influenciar nessa absorção desses fármacos, né? Embora elas difundam facilmente para essa membrana, pela sua característica lipossolúvel, e logo atingem um equilíbrio lá no sangue, alguns fatores, como, por exemplo, o gradiente de concentração através da membrana, pode influenciar, então, esse processo. Chega um momento onde eu vou ter mais fármaco aqui dentro do que aqui fora. E aí esse processo de difusão facilitada começa a ficar o quê? Mais lento. Além disso, o coeficiente de partição lipídio-água. O que é isso, o coeficiente de partição lipídio-água? Então, quanto mais lipossolúvel o fármaco, mais essa difusão simples vai ser favorecida. Então, o fármaco que for mais lipossolúvel vai conseguir dissolver melhor, entre aspas, na membrana e vai conseguir ser absorvido mais rapidamente. E como que a gente consegue medir esse parâmetro de solubilidade do fármaco? Através desse coeficiente de partição. Nesse coeficiente de partição, a gente consegue medir o quanto o fármaco é lipossolúvel. Por quê? Porque se faz um gradiente onde nós temos o octanol, que é uma substância orgânica, que é onde dissolve aquelas moléculas lipossolúveis, e embaixo a gente tem água, onde vai dissolver as moléculas hidrossolúveis. Quando a gente faz esse índice dividindo o tanto de molécula que se encontra nessa fase orgânica pela concentração das moléculas que se encontram na fase aquosa, eu vou ter o que eu chamo de log de P. Quanto maior esse log de P, mais lipossolúvel é a minha molécula. Por quê? Porque mais se dissolveu no óleo do que na água. Né? Então, por definição, moléculas que têm um log de P maior que 1 são fármacos que são considerados lipossolúveis. E log de P menor que 1 são fármacos menos lipossolúveis. Então, esses fármacos que têm um log de P num pH de 7,4, que é um pH neutro, né, que a gente vai falar também a influência do pH daqui a pouco, que tem log de 1 até 2, são considerados fármacos que têm uma absorção moderada. Acima de 3, o log de P, nós dizemos que são fármacos que têm uma absorção bastante grande. E abaixo de 1, são fármacos que têm uma absorção bastante lenta por esse processo de difusão simples, certo? Mas, por outro lado, a molécula também não pode ser muito lipossolúvel, porque se ela for muito lipossolúvel, ela não dissolve nos líquidos, lá, como eu falei, naquele processo de dissolução, e chega perto das membranas para poder ser absorvido. Então, outros fármacos que podem... outra maneira também aqui de absorção do fármaco são moléculas bastante pequenas que elas podem passar pelo espaço entre as células, numa absorção que a gente chama de paracelular. Então, além de ter fármacos que passam pela célula por difusão simples, nós temos fármacos que usam outro método de absorção, que é esse método paracelular. Então, fármacos pequenos, por exemplo, atenolol, cimetidina, ranitidina, famotidina e furosemida. Outros fármacos... Estou me atrapalhando aqui. Tem outros fármacos que eles têm uma característica não lipossolúvel,
E aí ele vai precisar de um transportador para colocar ele dentro da célula. E esses transportadores, eles têm duas características importantes. Eles têm uma seletividade, então o fármaco vai se ligar a transportadores específicos, e tem uma cinética de saturação. Quando terminam, quando tem todos os transportadores da membrana estão ocupados, estão trabalhando, esse fármaco vai começar a ser absorvido de uma maneira mais lenta. Por quê? Porque todos os transportadores já estão sendo ocupados para aquele transporte. Esses transportadores, eles vão facilitar tanto a difusão do fármaco contra um gradiente elétrico e também fármacos que não são lipossolúveis. Podem ser transportados por esses transportadores. E esse transporte, então, vai exigir uma força iônica muito grande para levar um fármaco de um lado menos concentrado para o outro. E essa força vai fazer com que esse transporte exija energia. E a energia da célula é o ATP. Então, a hidrólise de ATP favorece esse processo. E esses transportadores, eles podem ser de dois tipos. Transportadores que a gente chama de efluxo e transportadores de influxo, que estão aqui, tanto na membrana apical como basal, lá nas células intestinais. Tá? E esses transportadores, eles têm uma afinidade para determinados fármacos, uma certa seletividade para determinados fármacos, e eles são responsáveis, em grande parte, por controlar as concentrações plasmáticas, não só de fármacos, mas de muitos nutrientes que a gente se alimenta durante o dia todo. E também são responsáveis em evitar que substâncias xenóbicas, que possam ser tóxicas para o organismo, se acumulem no organismo. Então, o que esses transportadores fazem? Eles tanto pegam o fármaco do local que foi administrado, joga para dentro das células do intestino, depois das células do intestino para o interstício, depois lá nas células endoteliais capturam esse fármaco e joga para dentro do sangue. Como também esses fármacos, eles podem pegar, esses transportadores podem pegar o fármaco que entrou dentro da célula, falar, olha, isso aqui é uma substância estranha, e colocar eles para fora da célula. Então, eles regulam de uma maneira seletiva o quanto entra e o quanto sai, e quem entra e quem sai. E esses transportadores, né, eles podem ser de duas famílias, né, da família ABC ou da família CLC. Né? Um dos transportadores da família ABC, bastante conhecido de vocês, eu garanto, é a glicoproteína, P-glicoproteína, ou também conhecida como de multidrug resistant, ou transportador de resistência múltipla de drogas. Né? E esses fármacos, aqui a professora Cláudia pode falar melhor, que trabalha com fármacos quimioterápicos, né? E eles... Pode falar um pouquinho aí, né? Compartilhar. Eles têm até o aspecto, né, positivo e o aspecto negativo. A partir do momento que você é uma bomba de efluxo, você retira das células componentes, digamos assim, tóxicos, mas ao mesmo tempo, se for pensar na quimioterapia, se você for pensar numa quimioterapia, a partir do momento que você joga ativamente o quimioterápico para fora da célula, você diminui o seu efeito, né, citotóxico, o seu efeito indutor de morte celular. E eles estão distribuídos em vários tecidos, inclusive sistema nervoso central, em função da barreira hematocefálica, onde eles, né, a expressão desses transportadores, eles têm uma participação muito significativa aí nos aspectos de distribuição, enfim, e consequentemente efeito farmacológico, né? E alterações genéticas nesses transportadores, tanto de efluxo como de influxo, também vão modificar a quantidade do fármaco que chega no organismo. E também deve ser considerado na hora daquela posologia individual do paciente. Então, o que eles fazem? Ou eles pegam um fármaco aqui do ápice, vai jogar para dentro do enterócito vai jogar para o interstício, e do interstício tem outros que vão captar para dentro das células endoteliais, e assim vai ser absorvido. Então, são transportadores bastante importantes no processo de absorção dos fármacos. Então, e esses transportadores, eles têm uma característica: eles podem ser inibidos por outros fármacos, ou a sua atividade pode ser induzida. Então, quando a gente fala de pacientes idosos que geralmente fazem o uso de polifarmácia, ou seja, mais de uma medicação, a gente também tem que estar atento. Se a gente não está prescrevendo um fármaco que vai induzir
a atividade desses transportadores, ou aumentando a biodisponibilidade do fármaco, ou, se for de efluxo, diminuindo a biodisponibilidade do fármaco, né? Então, todas essas informações é importante na hora de pensar na posologia adequada para os pacientes. Existem fármacos, por exemplo, algumas vitaminas, a vitamina D, né, que são bastante lipossolúveis, podem ser absorvidos pelo processo de pinocitose, onde que se formam vesículas que vão transportar o fármaco dessa extremidade da célula para a outra extremidade da célula. Então aqui, lógico, o tempo é curto, a gente só trouxe para vocês uns exemplos de transportes através das membranas e como esses transportes podem afetar os níveis plasmáticos desse fármaco. Uma outra característica importante é o coeficiente de ionização do fármaco. E o que é o coeficiente de ionização dos fármacos? A maioria dos fármacos são ácidos ou bases fracas. Então, depender do pH, do pK do fármaco, que é constante de ionização, mais o pH do meio, esse fármaco ele vai se encontrar ou na forma iônica ou na forma molecular. A forma que é absorvida, favorecida, é a forma molecular do fármaco. Então, na forma molecular, o fármaco não tem carga e ele consegue atravessar facilmente as membranas plasmáticas. Na forma ionizada, esse fármaco tem carga e aí isso, 5 minutos, diminui a absorção do fármaco. Hã? Tá, pode deixar. Então, o que acontece? A absorção do fármaco, numa forma molecular, ele é absorvido, e na forma iônica ele não consegue atravessar as membranas, então a sua absorção é prejudicada. E como que a gente pode determinar se o fármaco vai estar na forma molecular ou na forma iônica? Isso pode ser determinado pela constante de Anderson e Rassenbach, onde que leva em consideração o pH do meio, o pK do fármaco, e aí a gente vai encontrar a concentração do fármaco que vai estar na forma iônica e a concentração do fármaco que está na forma molecular. Então, o que acontece? Se eu pego um fármaco, simplificando daquela forma, de caráter ácido, tá? O H aqui quer dizer ácido, e coloco ele num ambiente ácido, então eu aumento o ácido aqui, eu vou favorecer o equilíbrio, o deslocamento do equilíbrio para a sua forma molecular. Então, eu vou favorecer a sua absorção. Se eu pego um fármaco de caráter ácido, coloco no meio básico, o que acontece? Perdão. No meio básico, eu vou formar água, fazer essa reação de formar água, e vou, então, diminuir a concentração da forma iônica e vou deslocar o equilíbrio para o estado iônico e vou prejudicar a absorção do fármaco. Então, se eu pego ácido acetil salicílico, a pessoa fala assim, estou com queimação, vou tomar junto com o antiácido, o que acontece com a absorção da aspirina? Vai ser prejudicada. Por quê? Em termos gerais, fármacos ácidos são melhor absorvidos, fármacos ácidos são melhor absorvidos em pH ácido e fármacos básicos são melhor absorvidos em pH básico. E aí eu volto a falar aquilo que a gente falou inicialmente. Se o paciente quer tomar com suco de laranja um fármaco que tem caráter básico, a absorção desse fármaco vai ser prejudicada. Se o paciente quer tomar um fármaco que tem caráter ácido com leite, porque está dando queimação, essa absorção do fármaco vai ser prejudicada. E essa conversa a gente tem que ter sincera com o paciente, né? Então, fármaco, de preferência, se toma com água. Além do que eu falei para vocês, outro fator que interfere na absorção do fármaco é a característica anatômica e fisiológica da região onde esse fármaco vai ser administrado. Embora vocês possam pensar, por exemplo, que fármacos de caráter ácido seria melhor absorvido no estômago, porque o pH do estômago é ácido, isso não ocorre em termos de extensão de absorção. Por quê? Primeiro, o tempo que ele fica no estômago é pequeno, relativamente com o tempo que ele fica no intestino, e a superfície de absorção do estômago é menor do que a superfície de absorção intestinal devido à microvilosidade. Então, de regra geral, de 80% a 90% dos fármacos são absorvidos no intestino. Além disso, é importante pensar que no intestino... Oh, meu Deus, perdão.
Estou passando aqui, me perdi agora. Além disso, no intestino, nós temos uma circulação sanguínea muito grande, um fluxo sanguíneo muito grande, o que também favorece a sua absorção em relação ao estômago. Os fármacos que são administrados pela via oral também sofrem um processo que a gente chama de processo de primeira passagem, ou uma metabolização pré-sistêmica. E isso pode influenciar na concentração do fármaco ou na biodisponibilidade do fármaco. O que é isso? Na hora que ele é absorvido pelo intestino, ele já é carreado para a veia porta. E lá na via porta, esse fármaco já vai sofrer a ação das enzimas que metabolizam os fármacos, do complexo P450, e já vai metabolizar grande parte do fármaco, ficando só uma parte biodisponível para a sua ação. Então, se a gente tem fármacos que têm uma metabolização pré-sistêmica muito grande, a gente tem que levar em consideração quando essa biotransformação pré-sistêmica possa ser prejudicada, ou por interação com outro fármaco, ou por problemas hepáticos. Isso vai resultar numa biodisponibilidade maior desse fármaco. Além disso, existem fármacos que são metabolizados por enzimas que estão presentes na microbiota. Se o paciente tem uma deficiência dessa microbiota, por utilizar algum antibacteriano, né, que vai diminuir essa microbiota, também essa biotransformação sistêmica do fármaco pode estar prejudicada. E isso levar a aumento da biodisponibilidade do fármaco e pode até levar o fármaco a ser absorvido em níveis tóxicos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração também. E, por fim, as características do paciente, né? Se o paciente ele foi idoso, né? Se ele está com algumas características físicas, por exemplo, diarreia ou vômito, isso, lógico, vai prejudicar a absorção oral dos fármacos. Se ele está fazendo uso de polifarmácia, muitos fármacos podem induzir aquelas proteínas de efluxo ou de influxo, pode interagir fisicamente ou quimicamente com o fármaco e prejudicar a sua absorção. Então, são fatores também que a gente tem que levar. Idoso, onde a gente tem um fluxo esplênico diminuído, também pode diminuir a absorção desses fármacos. Né? Patologias no trato gastrointestinal pode levar, então, à diminuição da absorção do fármaco. Então, são fatores que a gente deve levar em consideração, para terminar agora com biodisponibilidade, né? Que vão influenciar aí na biodisponibilidade do fármaco. O que é a biodisponibilidade do fármaco? É a quantidade do fármaco que efetivamente chega na corrente circulatória para fazer a sua ação. Tá? Então, ele passa por todas aquelas dificuldades do processo de absorção, o quanto dele vai estar biodisponível. Se a gente pegar, por exemplo, a digoxina, que tem um efeito de uma metabolização pré-sistêmica muito grande, nós podemos dizer aí que 20% da digoxina administrada vai ser absorvida. Então, a biodisponibilidade da digoxina vai ser em torno de 20%. E essa biodisponibilidade, ela pode ser absoluta. O que é uma biodisponibilidade absoluta? É quando eu comparo a concentração do fármaco, plasmática do fármaco, na forma intravenosa, então todo o fármaco que eu administrei vai para a corrente circulatória, versus a forma oral ou outra via de administração. E aí eu consigo comparar fazendo a área sobre a curva, então eu pego aí o paciente, faço uma administração intravenosa ou uma administração oral e coleto o sangue do paciente a cada 4 horas. E aí eu faço essa curva. E aí eu determino a área sobre a curva da via intravenosa e oral e eu faço uma correlação dessas vias. Então, eu pego tanto de fármaco que foi administrado pela via oral ou pela via endovenosa e o quanto eu encontrei no sangue. E vou dividir pelo quanto que foi administrado pela via oral e o quanto eu encontrei no sangue. E aí eu vou falar, olha, a via oral era 100%, então eu esperava esse tanto de fármaco no sangue, a via endovenosa, né, 100%. Aí eu achei X pela via oral. Então, qual que é a porcentagem de absorção, comparando com a via endovenosa? E aí eu vou ter o quê? O fator de biodisponibilidade absoluta do fármaco. Com essa biodisponibilidade que vocês têm acesso aí nas bulas, né, nos livros, a gente consegue prever o quanto por cento do fármaco que a gente administrou pela via oral que efetivamente vai chegar na corrente circulatória para fazer o seu efeito. Então, é um parâmetro muito importante para a posologia. E o outro é a relativa, terminando agora,
né? O que é relativa? É quando a gente compara a biodisponibilidade de um fármaco de uma formulação versus a outra. Então, eu comparo duas formulações para ver se esses fármacos têm a mesma biodisponibilidade. Esse ensaio é utilizado para validar os fármacos genéricos, ver se eles são bioequivalentes com os fármacos de referência. Então, eu pego um fármaco de referência, administro para o meu paciente e vejo a biodisponibilidade. Depois eu pego esse fármaco, que vai ser o genérico, administro para o paciente e comparo a biodisponibilidade do genérico com a biodisponibilidade de referência. E aí eu vou ter a biodisponibilidade relativa, tá? E a gente termina por aqui. A minha dúvida é a seguinte: para facilitar muitas vezes a aderência do paciente, a gente pede que ele tome todos os medicamentos juntos pela manhã ou pela noite. Aí eu queria um comentário seu, porque pelo que você apresentou, pode ter variações, né, na absorção e tudo mais. Então, seria um comentário. Obrigada. E pensando na questão da adesão à farmacoterapia, que é uma questão de uma geração de um hábito mesmo do paciente, queria saber mais uma opinião sua, pensando no Brasil como um polo de desenvolvimento de formulações, por que a gente não tem mais formulações de liberação prolongada a ponto de facilitar o investimento num hábito do paciente? Porque, por exemplo, aqui a gente tem a menina dos olhos, seria o tacrolimo, e existe formulação lá fora de liberação prolongada. E aí seria uma facilidade muito grande para o ganho da adesão à farmacoterapia. Por que isso não acontece na prática, né? A gente, às vezes, se preocupa bastante com a adesão do paciente. É mais cômodo, realmente, a gente, ainda mais para paciente idoso, né, lembrar que ele toma todos aqueles de manhã ou toma todos à noite. Eu acho assim, o que se tem? Interação medicamentosa. As interações, elas podem ser previsíveis. Existem sites onde você coloca todos os medicamentos e vê. E esses sites, hoje já desenvolvido por inteligência artificial, ele vai te prever se essa interação ela é insignificante, se ela é pouca, se ela é moderada e se ela não deve ser evitada, né? Porque pode gerar prejuízos na terapêutica do paciente. Se você colocou esses fármacos e viu que eles não possuem uma interação significante, ótimo, acho que isso é o caminho mesmo para levar a adesão do paciente. Mas tomar muito cuidado, porque além dos fármacos que você vai prescrever, esse paciente ele pode ir ali no ponto-socorro com uma gripe, né, com uma infecção, e ter a prescrição de outros fármacos que podem ainda influenciar mais ainda no efeito dos fármacos que você prescreveu. Então, eu acho que custo-benefício. Você vai lá, tem alguns sites, depois eu posso pôr aqui para você, coloca todos os fármacos que foram prescritos e confere qual que é a gravidade da interação. Tá? Se não tiver, eu acho que esse é o caminho mesmo que facilita a adesão do paciente. Em relação à formulação sustentada ou prolongada, muitas delas lá fora são patentes, ainda não foram quebradas. Então é difícil a gente desenvolver algo no Brasil que ainda está patenteado lá fora. O custo dessa medicação é um custo alto, né? Se você pegar o Tegretol Retard e o Tegretol normal, né, o CR e o normal, você tem uma diferença de preço muito grande. Todos os insumos farmacêuticos são, de novo, né, a nossa indústria brasileira ela é muito incipiente na produção de insumos, né? Então a gente fica muito dependente daqueles que vêm de fora. Então, por exemplo, esse Tegretol que é utilizado para convulsões, por exemplo, CR, que tem essa liberação prolongada, dependia de insumos que vinham da Índia. Aí estavam com problema no transporte naval desses insumos. E aí a indústria suspendeu por um tempo a produção. E aí voltou o Tegretol normal. Então, quer dizer, são vários fatores que influenciam na disponibilidade desta apresentação farmacêutica, né? E principalmente o custo, porque é mais caro, né? E não vai ser um fármaco que você vai conseguir convencer o SUS de colocar no Rename, na lista de medicamentos básicos lá do SUS, né? Então, isso também pode ter, mas também quem vai ter acesso, né? Essa pergunta acho que vale a pena, né, até da gente retomar isso, que forma farmacêutica nem sempre é uma opção
da indústria. Por exemplo, eu vou desenvolver essa forma farmacêutica porque é mais fácil, é cômoda, o acesso, a administração, né, por via oral, porque você tem as limitações das características físico-químicas do seu fármaco. Então, essas características, elas devem ser preservadas, né, o máximo para você ter efeito farmacológico. Então, nem sempre a indústria consegue uma forma que seja o ideal, e, ao mesmo tempo, preservar. Às vezes, você tem que fazer modificações. Quando é possível, realmente, a liberação prolongada é o ideal, mas nem sempre, às vezes, isso é possível, né? Então, realmente, é uma limitação. Por isso que a gente tem os estudos dentro da parte, né, de formulações para tentar vencer digamos assim, essas dificuldades, né? Tem forma que você consegue fazer, ainda não vai oxidar, mas tem formas que são suscetíveis à oxidação. Então, você não consegue fazer que a água vai entrando e vai liberando aos pouquinhos, por exemplo. Vai oxidar esse fármaco. Então, não é possível colocar esse fármaco nessa forma. Tem essas limitações também que a professora Cláudia bem lembrou, né? Nós estamos em cima da hora. Nós vamos anunciar, então, a sua apresentação de novo na semana que vem. O Dr. Fábio vai falar sobre farmacocinética e implicações na clínica, biotransformação e eliminação. A continuação dessa apresentação que ele fez essa semana. Eu te agradecer, Fábio, e esperar a tua apresentação na semana que vem, que vai ser a última apresentação dessa sequência. Depois nós temos 2 outras apresentações que envolvem aqui uma do Hospital do Minho e outra do sistema regulatório de liberação de medicamentos pelo Sistema Público de Saúde. E todos estão convidados também. Tem mais 2 apresentações, além dessas 6 que nós fizemos agora, e desenhar qual que é o programa que nós vamos fazer para o ano que vem. Muito obrigado. Obrigado a todos pela atenção.